Ele me traiu no meu aniversário, então fiz questão de retribuir no dele. O outono, com suas cores quentes e sua melancolia intrínseca, parecia espelhar a montanha-russa emocional que eu estava prestes a enfrentar, embora eu ainda não soubesse. Era 14 de setembro, meu 28º aniversário, e o sol dourado se espreguiçava preguiçosamente, desenhando padrões dançantes de luz e sombra no carpete felpudo da minha sala. A vida parecia um quadro perfeito, pincelado com tons de felicidade e expectativa. Eu, Sofia, me sentia no ápice, flutuando em uma bolha de contentamento. Ricardo, meu noivo, havia orquestrado uma viagem surpresa para uma cabana reclusa nas montanhas. Aquilo era a cara dele, grandioso, atencioso e, acima de tudo, incrivelmente romântico. Ele possuía um dom inato de fazer com que cada fibra do meu ser se sentisse especial e única. Ricardo, na flor de seus 40 anos, era um arquiteto de renome internacional. Seus projetos não eram apenas estruturas de concreto e vidro, eram poemas visuais, marcos de inovação que redefiniam paisagens urbanas. A ética de trabalho dele era lendária, sua dedicação à profissão beirava a obsessão, e sua reputação impecável era seu tesouro mais guardado, algo que ele nutria com uma vigilância quase religiosa. Ele exalava charme, seu sorriso fácil e magnético era capaz de desarmar qualquer um, e seus olhos escuros, profundos como a noite sem lua, sempre pareciam ocultar segredos divertidos e promessas que eu acreditava serem eternas. Eu, Sofia, trilhava um caminho diferente, mas igualmente apaixonado. Como designer de interiores, minha arte residia em transformar espaços vazios em refúgios cheios de alma, em palcos onde a vida pudesse acontecer, combinando beleza estética com funcionalidade intuitiva. Eu buscava inspiração nos detalhes mais ínfimos, nas texturas, nas cores, nas histórias que cada ambiente podia contar. Nossas profissões, embora distintas, se entrelaçavam em uma complementaridade harmoniosa, como duas notas que juntas criam a melodia perfeita. Nosso relacionamento, que já somava 4 anos de história, estava prestes a ascender a um novo patamar, com o casamento agendado para o verão vindouro. Eu o via como um alicerce inabalável, a rocha sobre a qual edificaríamos nossa vida perfeita. Minha confiança nele era absoluta, uma entrega total, sem a menor hesitação ou sombra de dúvida. Eu o amava com uma intensidade que parecia desafiar a lógica. A cabana, quando chegamos, revelou-se um refúgio de conto de fadas. Suas paredes de madeira rústica exalavam um aroma terroso e acolhedor, a lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes que aqueciam não apenas o ambiente, mas também a alma. A vista da janela era de tirar o fôlego, montanhas majestosas cobertas por uma névoa etérea, como um véu delicado que escondia segredos ancestrais. Ricardo me entregou uma caixa de veludo suave e misteriosa. Ao abri-la, meus olhos se arregalaram. Dentro repousava um colar primoroso, um fio de prata fina adornado por uma pequena e cintilante esmeralda, a pedra de nascimento que marcava meu mês. Feliz aniversário, meu amor! Que este dia seja apenas o primeiro capítulo de uma saga interminável de felicidade ao seu lado, ele sussurrou. Seus olhos negros encontrando os meus com uma intensidade que solidificou cada palavra em meu coração. Eu me inclinei e o beijei, o coração transbordando de uma gratidão que parecia não caber em mim, de um amor que pulsava em cada célula do meu corpo. A noite que se seguiu foi um bálsamo para a alma, um momento de pura magia. Cozinhamos juntos, preparando um prato simples que se tornou a refeição mais saborosa da minha vida. As risadas preencheram a cabana, ecoando em cada canto, enquanto fazíamos planos grandiosos, íntimos para nosso futuro, a casa dos nossos sonhos que projetaríamos juntos. Os filhos que teríamos e educaríamos com amor, os recantos mais remotos do mundo que exploraríamos de mãos dadas. Ele era, em minha mente, a personificação de tudo que eu sempre idealizei, o cúmplice perfeito, o arquiteto dos meus sonhos mais secretos. Na manhã seguinte, um novo dia se anunciava, trazendo consigo uma promessa de tranquilidade que seria brutalmente quebrada. Ricardo havia saído para coletar mais lenha, garantindo que o fogo na lareira não se apagasse, e eu aproveitei sua ausência para organizar minhas poucas coisas na cabana. Meu livro favorito, uma antologia de poesia, estava ansioso para ser lido, e eu buscava um canto tranquilo para me perder em suas páginas enquanto ele estava ocupado. Ao estender a mão para colocar o livro sobre a mesa de cabeceira ao lado da cama, meus dedos encontraram algo inesperado, um celular. Ele estava habilmente dissimulado sob uma pilha de revistas antigas, um objeto estranho e dissonante naquele cenário de paz. Não era o telefone que Ricardo usava habitualmente, o smartphone de última geração que ele exibia com orgulho. Este era um modelo mais antigo, discreto, quase anônimo.
Uma pontada de curiosidade aguda e desconfortável me atingiu em cheio, misturada a uma sensação de desconforto que se instalou no meu peito. Ele nunca, em nossos anos juntos, havia sequer insinuado a existência de um segundo aparelho. Uma voz interna, um sussurro da consciência, me instou a respeitar sua privacidade, a deixar o objeto intocado. Mas um pressentimento, um arrepio inexplicável na espinha, me impulsionou a desobedecer. Era como se o destino, em sua ironia cruel, estivesse me empurrando para a beira de um abismo. Meus dedos hesitantes tatearam a tela. A senha. Qual seria a senha de um telefone tão secreto? Tentei nossa data de aniversário. O aparelho se desbloqueou com um suave clique. Meu coração, até então em um ritmo normal, disparou no peito, martelando como um tambor de guerra. Uma onda de adrenalina gelada e paralisante varreu meu corpo. A tela se iluminou, revelando um universo paralelo de mensagens e fotografias. Mas não eram minhas. Eram de Fernanda. Fernanda, sua colega de trabalho, a quem eu considerava uma amiga. Aquela que em nossos encontros casuais vivia desabafando sobre seus problemas conjugais, e que com um sorriso cúmplice, pedia meus conselhos de relacionamento. A mesma que com falso carinho me chamava de querida amiga. A dor, ao ver as mensagens e fotos deles, íntimos e cúmplices, foi um golpe físico, um murro no estômago. Ricardo, meu amor, a noite de ontem foi simplesmente inesquecível. Você é, sem dúvida, o homem da minha vida, o farol que ilumina meus dias mais sombrios. Eu li e reli as palavras, cada uma delas esfaqueando um pedaço da minha alma. Outra mensagem, mais cruel ainda. Mal posso esperar pelo nosso próximo encontro. A Sofia nem desconfia de nada, ela é tão ingênua, coitada. É como tirar doce de criança. E então, as fotos. Fotos deles se beijando com uma paixão que me era estranha, abraçados em poses que só amantes compartilham, em jantares que ele havia justificado como reuniões de trabalho urgentíssimas e inadiáveis. A dor se transmutou em raiva, uma raiva fria, cortante que não queimava mas congelava, petrificando meu coração. Aquele olhar intenso de Ricardo que me fez derreter. Aquele beijo, que ele me deu com uma doçura que parecia genuína. As promessas de amor eterno que ele me sussurrou ao pé do ouvido. Tudo, absolutamente tudo, era uma farsa elaborada, uma encenação cruel de um amor que nunca existiu. Minhas pernas de repente ficaram bombas, incapazes de me sustentar, e tive que me sentar abruptamente na cama. O mundo ao meu redor parecia girar em um turbilhão de cores e sons distorcidos. A cabana, antes um refúgio de sonhos, agora era o palco de um pesadelo. Ricardo voltou com a lenha, o sorriso fácil emoldurando seu rosto, alheio à devastação que havia deixado para trás. Tudo bem, meu amor? Você está um pouco pálida, sentindo-se mal? Ele me olhou com uma preocupação que eu, em minha cegueira anterior, teria interpretado como genuína. Mas agora percebi a frieza, a calculada manipulação por trás de seus olhos. Eu forcei um sorriso, um rictus vazio, e guardei o celular secreto de volta no lugar, como se nunca o tivesse tocado. Só um pouco de cansaço acumulado da viagem, e o ar da montanha que me deixou um pouco tonta. Mas estou ótima agora, realmente ótima. Eu o beijei, um beijo que para mim, tinha o gosto amargo da traição e da humilhação, um veneno que subia pela minha garganta. Naquele instante a Sofia romântica, a noiva apaixonada, a mulher que acreditava em contos de fadas, morreu. Em seu lugar, emergiu uma nova Sofia, fria, calculista, com uma resolução de aço e um único e inabalável objetivo: retribuir a dor e a humilhação que ele havia me causado, não com lágrimas ou lamentos, mas com a mesma intensidade e crueldade. Ele havia escolhido o meu aniversário, o dia que deveria ser a celebração do nosso amor, para me apunhalar pelas costas de forma tão traiçoeira. Eu faria questão de retribuir no dele, de um jeito que ele jamais, em sua vida inteira, conseguiria esquecer. Minha vingança seria uma obra-prima de engenharia, um projeto arquitetônico tão complexo e devastador quanto qualquer um de seus grandiosos edifícios. Os meses que se seguiram foram um palco para minha mais elaborada performance. Eu me transformei na atriz principal de uma tragédia pessoal, mantendo a fachada de noiva e companheira feliz com uma maestria que por vezes me assustava. Planejava o casamento com um entusiasmo forçado, cada detalhe escolhido com um sorriso artificial, enquanto por dentro eu urdia minha teia de retribuição. Ricardo, em sua arrogância e autoconfiança, não desconfiava de absolutamente nada. Ele continuava com suas desculpas esfarrapadas, cada vez mais elaboradas, para os intermináveis jantares de trabalho tardios e as viagens de fim de semana de última hora, onde supostamente precisava se isolar para focar em projetos confidenciais. A sua credulidade era, para mim, mais um tijolo na parede da minha determinação.
Enquanto isso, eu transformava minhas habilidades de design e minha obsessão por detalhes em ferramentas de investigação e coleta de provas. Eu tinha acesso frequente ao seu computador de trabalho, com a desculpa de ajudá-lo com as apresentações visuais de seus projetos, e foi ali, nas entranhas de seus arquivos digitais, que desenterrei e-mails ainda mais incriminatórios, mensagens mais explícitas, fotos que não deixavam margem para dúvidas. Descobri que a traição com Fernanda não era um caso recente, uma aventura passageira. Na verdade, começou muito antes mesmo do nosso noivado, uma relação clandestina que se estendia por anos, como uma sombra maligna que obscurecia a luz do nosso relacionamento. Fernanda não era apenas uma colega de trabalho, ela era uma cliente de peso da empresa de Ricardo, uma mulher com grande poder de influência no círculo de negócios dele. Isso tornava a situação ainda mais repulsiva, pois Ricardo estava se aproveitando de sua posição de poder e da confiança profissional para suas escapadas amorosas. A hipocrisia e a falta de caráter dele me davam ânsia. Descobri que ele usava fundos da empresa para cobrir despesas de viagens e jantares com Fernanda, camuflando-os como custos de representação. Esse detalhe, em particular, acendeu uma nova chama em mim. Ele não era apenas um traidor. Era um farsante que comprometia a integridade de sua própria empresa. A data do aniversário de Ricardo se aproximava inexoravelmente, 22 de fevereiro. Ele, como era de se esperar, estava organizando uma celebração grandiosa, não apenas para marcar seus 40 anos, mas também para servir como palco para o anúncio de seu mais novo projeto arquitetônico. Um empreendimento audacioso que prometia redefinir a linha do horizonte da cidade e atrair uma atenção midiática sem precedentes. A festa seria realizada no salão principal de um dos edifícios mais icônicos que ele mesmo havia projetado, um símbolo de sua grandiosidade e ego. O evento seria um desfile de poder e influência, com a presença de todos os seus colegas de profissão, clientes influentes, figuras políticas, jornalistas e, é claro, Fernanda, elegantemente acompanhada de seu marido, um empresário do ramo imobiliário conhecido por seu perfil conservador e sua aversão a escândalos. Aquele era o cenário perfeito. O palco ideal para minha retribuição, um espetáculo de desmascaramento que eu meticulosamente orquestrava. Meu plano era uma obra-prima de engenharia social e digital, complexa em sua concepção, mas precisa em sua execução. Eu sabia que Ricardo, em seu delírio de grandeza, havia encomendado uma projeção de vídeo monumental para a festa. Este vídeo não seria apenas uma retrospectiva de seus maiores projetos, mas culminaria em uma homenagem à sua vida pessoal impecável e ao nosso futuro promissor como casal. Eu, com um sorriso doce e uma voz melíflua, me ofereci para ajudar na organização da parte visual do evento, argumentando que minha expertise em design seria inestimável para garantir que tudo estivesse perfeito e à altura de seu talento. Ele, lisonjeado e cego por sua própria vaidade, aceitou minha oferta com um orgulho quase palpável. Isso me concedeu acesso total e irrestrito ao sistema de projeção e ao servidor onde todos os vídeos e fotos seriam armazenados e gerenciados. Foi ali, nas entranhas digitais de sua própria celebração, que eu depositei meu presente de aniversário para Ricardo. Um presente que ele jamais esqueceria. Na noite da gala, o salão estava deslumbrante, um espetáculo de luxo e opulência. Milhares de luzes cintilantes adornavam o teto, arranjos florais exuberantes exalavam um perfume delicado, e a lista de convidados parecia extraída de uma revista de alta sociedade. Ricardo estava no seu auge, irradiando confiança, impecável em seu terno sob medida, um sorriso largo e falso estampado no rosto. Ele apertava mãos, posava para fotos com a desenvoltura de uma celebridade, banhando-se na admiração de todos. Fernanda estava lá também, deslumbrante em seu vestido de grife, um colar de diamantes reluzindo no pescoço, ao lado de seu marido, que parecia um tanto alheio, absorto em seus próprios pensamentos. Eu, Sofia, estava estrategicamente posicionada ao lado de Ricardo, a noiva perfeita, meu sorriso fixo, uma máscara de felicidade que mal escondia a tempestade que rugia dentro de mim. Meus olhos, no entanto, brilhavam com uma determinação fria e impiedosa, aguardando o momento exato para o espetáculo começar. A festa prosseguia com a pompa esperada. Discursos elogiosos de colegas e mentores se sucediam, enaltecendo a genialidade incomparável e a integridade inabalável de Ricardo. O ar estava impregnado de uma falsa reverência, um culto à personalidade que me causava repulsa. Então chegou o momento tão aguardado do vídeo. As luzes do salão foram sutilmente diminuídas, criando um ambiente de expectativa. A projeção teve início no telão gigante que cobria uma parede inteira do suntuoso salão.
A primeira parte do vídeo era exatamente o que todos esperavam, o prelúdio da sua glorificação, uma montagem deslumbrante de seus projetos arquitetônicos mais aclamados, exibindo maquetes digitais com detalhes impressionantes, fotografias de edifícios imponentes que se erguiam majestosos contra o céu, e trechos de vídeos de reconhecimento e premiações que ele havia recebido. Os convidados hipnotizados aplaudiam ruidosamente, suas vozes misturadas em um coro de admiração e louvor. Ricardo sorria visivelmente satisfeito com a adulação, absorvendo cada gota de reconhecimento. Fernanda, ao seu lado, olhava para ele com uma admiração que agora me dava náuseas e uma pontada de pena patética. E então o prelúdio glorioso terminou. A tela por um instante ficou preta, um vácuo de cor que antecedia a tempestade. Ricardo, inchado de ego e glória, começou a se levantar, pronto para fazer seu discurso de agradecimento, o ponto culminante de sua celebração. Mas antes que pudesse articular uma palavra, novas imagens surgiram na tela gigante. Eram imagens diferentes, muito diferentes. Não eram projetos arquitetônicos, não eram maquetes digitais, eram fotos. Fotos minhas e de Ricardo, em momentos de felicidade genuína, de intimidade compartilhada, de um amor que eu acreditava ser verdadeiro. Essas imagens, inocentes e dolorosas, foram rapidamente substituídas por uma avalanche de capturas de tela e vídeos curtos. E o conteúdo dessas imagens não tinha nada a ver com arquitetura, com projetos ou com a ONG. Eram mensagens de Ricardo para Fernanda. Textos íntimos, carregados de apelidos piegas e declarações de um amor proibido. Minha Fê, você é a musa dos meus projetos mais secretos, a inspiração que me guia em tudo. Aquela noite na cabana com a Sofia foi tão tediosa e previsível, mal podia esperar para te encontrar depois e realmente viver. Planos de viagens românticas, detalhes de escapadas clandestinas que ele havia disfarçado como conferências de negócios inadiáveis, tudo exposto. Fotos dos dois juntos, abraçados na mesma cabana onde ele havia me homenageado com um colar de esmeralda. As datas e horários correspondendo exatamente aos dias em que ele me dizia que estava em retiros de trabalho intensos para a concentração máxima. As legendas habilmente digitadas por mim, Sofia, em letras garrafais e de um vermelho vibrante, surgiam na tela com uma velocidade vertiginosa, destacando as mentiras de Ricardo e a sua dupla vida. Então, um áudio, capturado por mim de um de seus celulares secretos, ecoou pelo sistema de som de alta qualidade do salão, preenchendo cada canto do ambiente e silenciando até os mais incrédulos. A voz de Ricardo, inconfundível, mas com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, dizia: a Sofia é uma ótima companheira, previsível e dedicada, mas você, Fernanda, você é a paixão avassaladora que eu nunca soube que precisava. Com você eu me sinto vivo de verdade. Ninguém vai desconfiar, amor. Somos muito bons nisso, somos artistas da dissimulação. O silêncio que se instalou no salão foi ensurdecedor, um vácuo de som que parecia sugar o ar dos pulmões de todos. As risadas, os burburinhos, os aplausos, tudo cessou abruptamente. O burburinho se transformou em um murmúrio assustado, que rapidamente evoluiu para um coro de choque e indignação. Ricardo, que estava de pé com um copo de champanhe na mão, petrificou. Seu rosto, antes ruborizado pelo orgulho e pela glória, empalideceu, adquirindo um tom cadavérico. Seus olhos, antes cheios de presunção, estavam agora arregalados, fixos na tela, suas mãos tremiam visivelmente, o copo de champanhe ameaçando cair a qualquer momento. Fernanda, antes impecável, agora via seu mundo ruir. Seu rosto, antes com um sorriso sedutor, estava branco como cera, os olhos arregalados de horror, a maquiagem perfeita desfeita em um mar de pânico. O marido de Fernanda, que a princípio parecia meramente confuso com a mudança abrupta no vídeo, agora se levantava lentamente de sua cadeira, o semblante endurecido em pura e inconfundível fúria, seus punhos cerrados. Ricardo, em um acesso de desespero, tentou desligar o projetor, seus dedos buscando freneticamente um controle remoto que, para seu horror, não estava mais ali. Ele olhou para mim, seus olhos negros cheios de um ódio e um pavor que eu nunca imaginei ver, uma mistura tóxica de fúria e humilhação. A expressão dele, antes a de um traidor confiante e arrogante, agora era a de um animal encurralado, um lobo enjaulado, percebendo o quão vulnerável ele havia se tornado, o quão exposto estava. Eu me aproximei dele, meus passos firmes e calculados, cada um ecoando a certeza da minha retribuição. Um sorriso frio e inexpressivo adornava meus lábios, uma máscara de indiferença que escondia a dor e a resolução. Minha voz, baixa e controlada, mas com uma clareza que perfurou o silêncio atônito da multidão, reverberou pelo salão, alcançando cada convidado, cada jornalista.
cada doador influente. Feliz aniversário, Ricardo! Este é o meu presente, a minha retribuição pelo presente que você me deu no meu. Você me traiu, meu amor. Você destruiu nossa confiança, vilipendiou nossa história, e pulverizou a minha fé em você. Você fez isso enquanto eu celebrava um dia que era para ser sagrado para nós, enquanto eu me entregava de corpo e alma à nossa união, à nossa vida. Eu fiz questão de retribuir a sua gentileza, no seu dia. Que você sinta, agora em cada poro do seu ser, a dor excruciante da humilhação pública. Que você sinta a perda irremediável da sua reputação, essa imagem de perfeição que você cultivou com tanto afinco. Que a sua fachada de homem íntegro e honesto se desfaça diante dos olhos de todos. Que a verdade, Ricardo, nua e crua, seja o seu verdadeiro presente de aniversário. E que ela o assombre para sempre. Os convidados começaram a murmurar, o silêncio quebrado por uma cacofonia de vozes. Alguns estavam chocados, suas faces expressando incredulidade. Outros estavam furiosos, sentindo-se enganados e manipulados. Clientes importantes que antes o reverenciavam, agora o olhavam com desprezo e desconfiança, seus rostos contorcidos em carrancas de repulsa. Os jornalistas, sentindo o cheiro de um escândalo gigantesco, disparavam seus flashes incessantemente, registrando cada milésimo de segundo da sua queda espetacular. A reputação que Ricardo havia construído com tanto suor e astúcia, tijolo por tijolo, desmoronava-se diante dos seus olhos. Em um espetáculo de dor e humilhação transmitido ao vivo para todo o mundo através da implacável cobertura da imprensa. O marido de Fernanda, sem proferir uma única palavra, com uma frieza que congelaria qualquer um, agarrou a esposa pelo braço com uma força que a fez cambalear. Fernanda estava em prantos, soluçando incontrolavelmente, sua maquiagem borrada pelas lágrimas. Ele a arrastou para fora do salão, sua saída barulhenta e intencional ecoando pelo espaço, como um grito de dor e vergonha. Ricardo, em um último e desesperado esforço, tentou me segurar, seus dedos quase alcançando meu braço, mas eu me esquivei, sentindo uma repulsa física e visceral pelo seu toque. Acabou, Ricardo. Nossa história. Sua farsa. Sua vida de mentiras. Tudo. Você está morto para mim. E para o mundo que você tanto venera. E saí, deixando-o ali sozinho, abandonado em meio aos destroços de sua festa de aniversário, de sua carreira brilhante, de sua vida cuidadosamente construída. A porta maciça do salão se fechou pesadamente atrás de mim, abafando o caos que se instalara lá dentro. Eu respirei fundo, um suspiro longo e profundo, sentindo um peso enorme, uma opressão que me sufocava por meses, sair dos meus ombros. Eu não sentia alegria triunfante, apenas um cansaço profundo e uma estranha sensação de alívio. A vingança, embora completa e devastadora, não traria de volta os anos que eu havia perdido, a confiança que havia sido brutalmente quebrada, a inocência que havia sido roubada. Mas me trouxe um senso de justiça, um fechamento para um capítulo de dor. Os dias e semanas que se seguiram foram um turbilhão de acontecimentos. A história de Ricardo e Fernanda dominou todos os veículos de comunicação, desde os grandes jornais até as redes sociais e os tabloides sensacionalistas. A empresa de Ricardo, que antes era o pilar de sua existência, entrou em uma crise sem precedentes. Clientes importantes cancelaram contratos milionários, doadores se retiraram em massa, e sua imagem pública foi destruída de forma irreparável. Ele se tornou um pária, um símbolo de hipocrisia e falta de ética, um exemplo do que não fazer. Fernanda, cuja carreira dependia de uma imagem impecável e de uma rede de contatos sólida, perdeu o emprego e enfrentou um divórcio doloroso e litigioso, perdendo grande parte de sua fortuna e reputação. O escândalo se espalhou como um incêndio incontrolável, manchando a reputação de ambos de forma irreversível. Sua história se tornou um estudo de caso sobre a fragilidade da reputação e a força da verdade. Eu, Sofia, me permiti um período de luto. Deixei o caos para trás e me isolei, buscando a quietude necessária para curar as feridas. Busquei terapia, uma jornada de introspecção para processar a dor, a raiva e a desilusão. Percebi que no fundo a vingança, por mais justa que parecesse, não preencheu o vazio que ele havia deixado em meu coração, mas me deu a força e a liberdade para seguir em frente, para resgatar minha dignidade e para reconstruir minha vida sobre bases mais sólidas e autênticas. Eu havia subestimado minha própria resiliência. Com o tempo comecei a erguer uma nova vida. Abri meu próprio escritório de design de interiores, focado em projetos que realmente ressoavam com minha alma, que me inspiravam a criar. Canalizei minha paixão por detalhes e histórias para criar ambientes únicos, verdadeiros santuários. A confiança em Ricardo havia sido destruída,
Mas minha fé em mim mesma, em minha capacidade de superar adversidades e de transformar a dor em arte, se fortaleceu exponencialmente. Aprendi que o amor verdadeiro exige transparência, que a honestidade é o alicerce de qualquer construção duradoura, seja um edifício majestoso ou um relacionamento genuíno. A cabana nas montanhas, que um dia foi palco de um falso romance e de uma traição cruel, foi vendida por Ricardo a preço de banana, em meio à sua falência. O colar de esmeralda, o falso símbolo de um amor traiçoeiro, foi dado por mim a uma instituição de caridade. A cada nova decisão, eu me sentia mais leve e mais livre. O aniversário de Ricardo, antes um dia que eu planejei como palco de sua humilhação, tornou-se para mim um marco de libertação. Aquele dia em que eu revelei sua verdade, foi o dia em que me libertei das amarras de uma ilusão e comecei a trilhar o caminho da minha própria autenticidade. Não sinto mais ódio por ele, apenas uma calma profunda, a serenidade de quem superou uma grande batalha. Ele me traiu no meu aniversário, e eu fiz questão de retribuir no dele. E ao fazer isso, não apenas me vinguei, eu me curei, me reencontrei e comecei a construir uma vida baseada na autenticidade, na verdade e na minha própria força interior. Minha jornada dolorosa e transformadora me ensinou que o perdão, no final das contas, é um presente que damos a nós mesmos, não ao outro. Anos se passaram. Meu escritório de design prosperou, minhas criações sendo reconhecidas por sua originalidade e sensibilidade. Minha vida estava repleta de amizades verdadeiras, de novos aprendizados e de uma paz que eu jamais havia imaginado possível. Ricardo se tornou uma sombra do que fora, sua carreira em ruínas, sua vida pessoal um deserto. Fernanda, por sua vez, tentou recomeçar em outra cidade, mas o estigma do escândalo a seguiu, impedindo-a de reconstruir sua reputação. Olho para trás, para aquela cabana nas montanhas, para o celular escondido sob as revistas, para as mensagens de traição. A lembrança ainda causa uma pontada, mas não de dor, e sim de uma sabedoria recém-adquirida. Eu não sou mais a Sofia ingênua que acreditava cegamente no homem dos seus sonhos. Sou uma mulher que, após ser quebrada, se reconstruiu com mais força, mais discernimento. A cicatriz da traição permanece, mas ela me lembra da minha resiliência, da minha capacidade de renascer das cinzas. O que ele fez no meu aniversário marcou o fim de uma era. O que eu fiz no aniversário dele marcou o início da minha. E essa, para mim, foi a maior vitória.